Olá, mãe! Mais um Papo de Mãe que Ora. E hoje nós temos um assunto, como sempre, né? Eu ia falar que é um assunto muito legal, mas nosso assunto é sempre legal, não é verdade? Hoje nós estamos aqui para falar de quem? Quem vai falar? Papo de mãe que ora e perdoa. Aí, tem papo de mãe que ora e ama, e hoje é papo de mãe que perdoa. E aí, nós precisamos de conversar primeiro o que é perdão, né? Porque se fala muito, se cobra muito de perdão e no fundo a gente não sabe o que é perdão. Então, dentro disso, eu gostaria de primeiro partilhar com vocês, porque eu tinha muita dificuldade de perdoar, o que eu aprendi de perdão que me ajudou. Primeira coisa, perdão não é desejo, perdão não é eu gostaria, perdão é decisão. Eu tomo uma decisão de perdoar aquele que me ofendeu, ou que eu acho que ofendeu também, porque às vezes eu acho que alguém me ofendeu, não é verdade, ou que alguém falou alguma coisa e não falou. Não importa se está certo ou se está errado. O importante é que eu não sou juiz do meu irmão. Até porque a Bíblia nos ensina que nós seremos julgados de acordo com o nosso julgamento. Ainda tem um detalhe. Vai apertar bem o cadinho para caber ainda mais julgamento. Então, quanto menos a gente julgar, melhor. Então, perdão é decisão. Segundo, não sou juiz do meu irmão. Eu não tenho que achar que é certo ou errado. Eu perdoo e deixo a dívida dele para Deus. Terceira questão do perdão, que foi o meu maior aprendizado com o Padre Léo. O que ele me ensinou? Que normalmente, né, a falta de perdão, ele é oriunda da mágoa, né? Alguém te magoa, te machuca, porque mágoa é machucar, e você fica ressentido. Ou seja, toda vez que você lembra da mágoa, você sente de novo. E aí o Padre Léo me ensinou algo muito legal. Ele falou sobre o bichinho que morde a gente. Ele falou que quando o bicho morde e deixa o ferrão, na hora que ele morde, dói. Depois, eu tenho duas opções. Ou eu deixo ele correr na corrente sanguínea, e aí é muito mais difícil tirar, né? A gente sabe que depois que entra na corrente sanguínea a coisa complica. Ou eu pego o ferrão e tiro. Lógico que a dor do braço fica, mas ele não penetra. Então, esse foi o grande aprendizado. Toda vez que alguém magoa, eu digo o quê? Acho uma desculpa. Literalmente. Na minha cabeça, eu falo assim, não, a história de vida dele é ruim, ou a história de vida dele levou ele a isso, ou ele estava chateado hoje, ou tem um monte de ou aí que você pode colocar, ok? Então, o importante é que a gente faça o quê? Que a gente possa dar o desconto para o irmão. Não deixar que isso penetre dentro da gente. Então, 3 ensinamentos, hein? Não somos juízes, decisão e não deixe a mágoa penetrar. A palavra, inclusive, diz, não deixe o sol cair sobre a sua dor. E isso é importante para o casal, porque todo casal que dorme brigado, quando o sol se põe, no dia seguinte já entrou na corrente sanguínea. Por isso a importância do diálogo. Mas a Cris tem algo importante para nós, porque a Cris vai falar para a gente sobre perdão, né? Sendo fonte inesgotável. Jesus nos ensina que o perdão tem que ser fonte inesgotável. E no Evangelho de São Mateus, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu, não, 7 não, 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Então, isso que Jesus está querendo dizer para a gente, que nós temos que perdoar sempre. Independente se a gente está certo, se a gente está errado, se a gente é culpado ou não, sempre decidimos, como a tia Ângela falou, pelo perdão. Porque com o perdão, a gente se liberta.
E isso é interessante, né? Porque uma das coisas que me faz perdoar, uma pessoa me fez muito mal. E eu estava com muita dificuldade. E aí eu dizia para mim, não quero ter câncer, porque falta de perdão tem várias consequência. consequências, né, tia? A pessoa que não perdoa, ela adoece, gente. Ela adoece ela mesma, ela adoece a família, ela pode adoecer as pessoas que estão do lado dela, porque vai a fofoca, né? O perdão gera uma fofoca, então adoece várias pessoas, não é uma pessoa que adoece por falta de perdão. Então tem os cânceres, que já vem as consequências das doenças psicossomáticas, as depressões, os problemas de pele, tudo que traz a parte nervosa. A falta de perdão, gente, ela adoece a alma da pessoa. Então, quando você fala assim, eu decido perdoar, você falou uma coisa, tia, que me tocou. O bicho, quando ele pica, ele joga um veneno dentro do seu organismo. E esse veneno, ele intoxica teu organismo todo. Essa intoxicação que traz a falta de perdão e que traz tantas doenças para dentro das pessoas. Então, o que a gente pode falar para você, mãe, hoje, é que você possa fazer esse exercício do perdão. Porque é fácil? Não é fácil. É super difícil perdoar, gente. Sozinha, eu vou falar para vocês que eu não consegui. Mas depois que eu entrei para o grupo de oração, tinha aquela oração de perdão que a gente começou lá no comecinho do grupo, você lembra? Oração de grupo de do mães. perdão, que essa senhora até ensinou para a gente na época. E eu fazia todos os dias. E como foi libertador a gente poder aprender a decidir a perdoar. E esses exercícios que a senhora falou também, de sempre olhar o outro de uma forma com mais misericórdia. Quando a gente está dentro de oração, a gente consegue ver isso. A gente tem um olhar misericordioso de Deus, porque isso vai adentrando no nosso coração. Então você consegue jogar misericórdia olhando para outra pessoa também. E isso é importante, gente, por isso que é um processo de decisão. Eu decido não adoecer, eu decido pela saúde. E tem gente que decide pela doença. Então, é importante, não é isso, Camila? Importante a gente não carregar esse rancor com a gente, né? Porque a falta de perdão, ela pode bloquear a ação de Deus na nossa vida. Você vê dentro do movimento mesmo, né, que a Aline estava falando. Porque igual a gente brinca do pecadinho e pecadão, eu estava aqui refletindo, existe o perdãozinho e o perdãozão. Mas tem pequenas coisas, né, que às vezes são pequenos desacordos, desavenças, bobeiras. E no grupo a gente veio ontem, né, conversando isso no carro. Quanta fonte que teve de discórdia. Pensa, um grupo de mulher, um monte de mulher tem, né? Vários momentos que a gente discordou, não só nós quatro aqui, como tantas outras. E que se a gente não tivesse feito esse exercício de perdoar uma vez, 2 vezes, 70 vezes 7, né? Porque a gente é perfeito, não. Mas nós decidimos não guardar rancor, tentar. E quando a gente não consegue sozinha, a outra do lado que também decidiu vem dar uma ajuda, que às vezes a gente não consegue sozinha. Para não bloquear a obra de Deus. Como a gente tem tentado esse exercício no movimento, na nossa vida, às vezes com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E perdão não é esquecer, né? Não é assim, quem tem amnésia eu decidi aqui perdoar, eu perdoei, amanhã não existe. Não, às vezes o espinho na carne está lá, o ferrão ficou e amanhã eu tenho que perdoar de novo. E às vezes eu estou até mais fraca, mas eu decidi. Então o que eu faço? Eu rezo pelo outro, eu rezo por mim para eu conseguir. E o mais difícil dos perdões, que é o perdãozinho, o perdãozão, para mim, o perdãozão às vezes é comigo mesma. Eu tenho muita dificuldade de me perdoar. Então, não é que seja fácil perdoar o outro, principalmente varia muito com o estímulo, né? O que causou a ferida. Mas me perdoar, às vezes, é difícil. Esses dias aconteceu uma situação comigo que um senhor bateu no meu carro, sem olhar, e ele estava totalmente errado. E eu estava num dia muito agitado, assim, eu desci do carro, ele não descia do carro. Aí eu fui lá e aí ele falou assim pra mim, eu não vou descer não, eu vou embora, nem vou ver, deixa isso pra lá. E assim, foi minimizando um problema. Eu falei, mas o senhor tá errado, o senhor tem que... Eu falei alto com ele, eu perdi um pouco a paciência, né, humanamente. E fiquei brava porque ele arrebentou com o meu carro. Então assim, ele bateu no meu carro, eu tenho que perdoar ele. Isso foi muito fácil. Eu decidi na hora, falei, não... É um senhor, né, de idade, eu vi que eu acho até que ele era Uber, assim, estava trabalhando, tá perdoado e fui embora. Gente, mas eu não dormi. Mas eu não dormi, não foi por raiva dele, do estrago que ele fez no meu carro.
Eu não dormi porque eu fui reativa com ele. Eu falei alto, eu não xinguei, eu não fiz nada disso, mas eu falei alto, eu perdi a paciência internamente com o senhor. Enquanto eu não liguei para ele, eu tinha pego o telefone dele porque, teoricamente, para poder cobrá-lo, porque na hora eu fiquei com ela, falei, me dá o telefone do senhor, que depois eu vou te ligar, para cobrá-lo. Mas eu liguei para ele para pedir desculpa. Porque se eu não fizesse isso, eu não dava conta de dormir, eu perdi a minha graça. E como é difícil. E isso é importante, né, Camila? Por quê? Porque você me fez lembrar José, né? Porque José, os irmãos deixaram que a mágoa entrasse no coração. Por quê? Porque o pai fez a túnica para José. E aí foram curtindo aquilo. Num determinado momento, o que eles fizeram? Venderam José. Em compensação, José teve uma postura diferente. Qual foi a postura de José? Quando houve a fome em Israel, que os irmãos foram, ele podia ter se vingado, falar, ah é? Agora vocês vão passar fome. E José optou pelo perdão. Então, isso é importante. Ele decidiu, e olha a decisão de José, como foi importante. Ele trouxe a família para perto, ele pôde viver a velhice dos pais e com certeza deixou uma lição para os irmãos. E a gente pensa, né, quando a gente fala em perdão, que eu acho que é muito importante, tia, essa decisão do perdão, que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos. Porque eu não sei o filho de vocês, a gente vê que adolescente, então, tem muito essa disse-me-disse, né? De você chegar na tua casa e você mostrar a importância do perdão. Porque a gente vê uma sociedade doente, né, tia? Uma sociedade depressiva, uma sociedade de muita cobrança, de apontar muito o dedo, de criticar, de julgar demais, porque como tem essa coisa da liberdade, né, de expressão, então que a gente possa ser mães e até colegas, de a gente poder ser uma âncora na vida da pessoa e falar assim, olha, você está errado. Eu sei que a pessoa está errada, mas, cara, perdoa. Que a gente possa ser essa fonte de perdão para outras pessoas também, que necessitam, que sozinha a pessoa não consegue. É muito difícil quando você tem a mágoa, quando aquilo te feriu, porque o perdão, a mágoa fere, ela vai na alma da pessoa. Se não tiver uma pessoa se a gente tiver aquela pessoa para inflamar, aquilo explode. Agora, se tiver uma pessoa para apaziguar, para chegar, olha, vamos rezar por essa pessoa, atira-se por menos, olha, sempre a gente tentar colocar os panos quentes, né, que a gente fala assim, para esfriar, né, a pessoa, para ela poder conseguir essa via do perdão. E a Aline está dizendo aqui para nós, e é uma verdade. Por quê? Porque quando a gente não perdoa, a gente cria uma ferida dentro da gente. E essa ferida, nós temos dois caminhos. Ou a gente cicatriza, coloca a medicação, e Jesus é essa medicação, ou a gente fica com uma faquinha lá, ou com uma varinha. Abrindo cada vez mais. Abrindo cada vez mais. Por exemplo, né? A gente vê, agora virou moda, filho cancela pai, bloqueia filho, né? Ou seja, fez alguma coisa que não gostou, bloqueia. E aí, aparentemente, é algo simples, mas no fundo, você está bloqueando a graça dentro de você. Então, feche os seus olhos e peça ao Senhor para visitar toda a tua história. Senhor, eu quero te pedir mesmo, visita a minha história, Senhor. Vai lá no meu inconsciente, aonde alguém me feriu, de forma real, de forma inconsciente, ou mesmo aquela ferida que eu criei porque eu já estava ferida. Vem, Senhor, coloca o bálsamo do perdão. Nós não conseguimos, Senhor, sozinhas. Eu sempre gosto de colocar essa frase na oração. Sozinha eu não consigo, mas com a tua ajuda, Senhor, pode cicatrizar. Vai também a minha mente, Senhor. Visita lá todas as memórias, todos os meus arquivos. E ajude-me, Senhor, a deletar. Não que eu queira esquecer, porque faz parte da minha história. Mas transforma isso, Senhor, em aprendizado, em misericórdia. Que eu possa olhar para isso
com o teu coração, Senhor. Dai-me, Senhor, um coração manso e humilde, porque os mansos perdoam, os humildes não cobram. Tira, Senhor, de mim toda a minha arrogância. Eu quero me abrir à graça, Senhor. Abra o céu, que eu possa mesmo receber todas as graças. E quero tomar a decisão de não deixar o sol se pôr sobre a minha mágoa. Amém? Amém. Obrigada pela sua audiência e até o próximo.